Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça de Deus, e que este mesmo Santo Espírito possa governar a nossa vida a sempre, a todo momento, buscar a misericórdia de Deus, e que em nossas vidas nós possamos ter verdadeiro ódio ao nosso pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, então, findado a nossa aula sobre a Santa Missa, e dentro da teologia dos sacramentos, hoje nós daremos início ao sacramento da penitência. O que é o sacramento da penitência, né? Nós vamos ver matéria, forma, a questão da confissão, né? Nós vamos ver os nomes, né? Algumas coisas aí, espero ajudá-los, né? Porque normalmente a gente já conhece os sacramentos, né? Mas eu espero trazer luzes ao nosso conhecimento, a nos aprofundar um pouco mais no conhecimento acerca do sacramento da penitência da Santa Mãe Igreja. Certo? Então, hoje eu preparei, claro que a gente não termina hoje, né? Mas eu preparei alguns pontos do sacramento da penitência. Se eu terminar o que eu preparei hoje, bem, senão a gente vai tocando. Porque ele é um sacramento que dá para a gente trabalhar bem, né? Nos aprofundar. Como a Jana e o Fábio disse lá, né? Um tempo propício para a gente trabalhar este sacramento, né? Vide aí a mutirão de confissões, né? Que tem nas paróquias agora, né? Por conta da preparação para a Páscoa do Senhor. Então é um sacramento que dá para a gente trabalhar bem. Então vamos lá. Sacramento da penitência. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente começou a estudar os sacramentos, que o sacramento da penitência era um dos sacramentos necessários para a nossa salvação, né? Nem todos os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Lembra? Tem 3 que são necessários. Não falo aqui de importância, né? Porque o mais excelso dos sacramentos, né? O mais importante dos sacramentos, se a gente pode dizer, é o sacramento da Eucaristia. Mas os sacramentos necessários para a nossa salvação são os sacramentos do batismo, o sacramento da penitência, que é este que nós vamos estudar, e o sacramento da ordem, né? Por conta que o sacramento da ordem é o sacramento do padre, e sem o padre, nenhum outro sacramento torna-se viável. Correto? Então, beleza. O sacramento da penitência. Da magnitude do batismo, que perdoa o pecado original, perdoa o nosso pecado original quando nós somos crianças e quando ele é conferido a um adulto.
além de perdoar o pecado original, perdoa também todos os pecados que aquela pessoa cometeu, certo? O pecado do batismo. Só que o sacramento do batismo. Só que o sacramento do batismo, ele é uma única vez, né? É uma vez só. O sacramento do batismo é aquele sacramento que perdoa o pecado original e, se formos batizados já adultos, perdoa todos os outros. Mas ele é uma única vez. Já o sacramento da penitência, não. Ele pode ser reiterado quantas vezes nós acharmos necessário, né? E o porquê que ele é porquê que ele é um sacramento? Meu Deus, estou com pecado na cabeça. Por que ele é um sacramento necessário? Porque no céu não entra pecador, né? No céu não entra pecador. Então nós precisamos estar preparadíssimos, porque nós não sabemos quando Deus irá nos chamar, né? Pode ser essa noite, né? Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 1 hora, esta noite, amanhã, essa semana ainda, né? Nós não sabemos. Então, por isso que o pecado, porque o sacramento, meu Deus do céu, o que eu estou com o pecado na cabeça? Eu tenho que confessar. O que o sacramento da penitência, ele é um sacramento importantíssimo, né, para a nossa salvação. Então, vamos lá. Lembram quando a gente estava estudando o credo apostólico? Na verdade, a gente estudou mais o niceno-constantinopolitano, que ele é mais completo, né? Estávamos estudando as verdades de fé, as 12 verdades de fé do nosso credo. E aí eu falei para vocês que na paixão de nosso Senhor, né? Até assim, ó, vamos só fazer uma recapitulação, né? Para aqueles que não lembram ou para aqueles que não estavam nesta aula ainda. Antes de Cristo morrer na cruz, todas as pessoas que morreram e estavam em estado de graça, né? Não eram pecadores, eram pessoas justas, mas não conheceram o Cristo, né? Não conheceram o Cristo, mas eram pessoas justas. Todas estas pessoas que morreram antes da paixão de nosso Senhor e eram justas, desceram à mansão dos mortos. Lembra? Desceram ao limbo, na mansão dos mortos. E ali ficaram até a morte de nosso Senhor e a sua descida à mansão dos mortos, e dali ele sobe com todos aqueles que permaneciam adormecidos na mansão, certo? Só um minutinho. Então, ali Cristo desce a mansão e eleva todos eles. Lembram disso? E isso nós estamos falando das pessoas justas, né? Aquelas pessoas injustas que morreram em pecado, que morreram antes da paixão de nosso Senhor e morreram em pecado, desceu para o inferno e ali permanece. Agora, as pessoas justas que morreram antes da paixão de nosso Senhor descem à mansão dos mortos.
Por que eles desceram à mansão dos mortos? Porque nosso Senhor ainda não tinha pagado os nossos pecados e por isso o céu ainda permanecia fechado para todos nós. Correto? Tudo bem? Então, ok. E aí, na sua paixão, quando Cristo morre na cruz, Cristo abre para nós a porta do paraíso. E na sua paixão, nosso Senhor confere a nós duas graças. Vocês lembram quais são estas duas graças que nosso Senhor confere a nós na sua paixão? Posso perguntar para alguém aí se vai lembrar o nome destas duas graças? Cristo, então, confere a nós a graça sanante e a graça elevante. A graça sanante é a graça de perdoar os nossos pecados, sanar as nossas dívidas, E, sanando as nossas dívidas, Cristo, então, confere a nós a segunda graça, a graça elevante, de nos elevar à glória do céu. Certo? Só que Cristo nos salvou de uma vez por todas. Não é verdade? Cristo morreu por nós uma única vez, e esta vez ela vale para sempre. Entretanto, a nossa salvação, ela torna-se objetiva e, ao mesmo tempo, subjetiva, Aquilo que nós conversávamos nas aulas anteriores. Objetiva porque nosso Senhor morreu de uma vez por todas. Nosso Senhor se encarnou, morreu por nós e ressuscitou para que todos nós chegássemos ao conhecimento da verdade. Para que todos os homens chegassem ao conhecimento da verdade e, se chegou ao conhecimento da verdade, chegou ao céu. Isso é a nossa salvação objetiva. Só que a nossa salvação, ela também tem um caráter subjetivo. Qual é? Nós temos que querer. Não basta apenas nosso Senhor ter morrido na cruz. Ele morreu, todos nós estamos salvos, de maneira objetiva. Só que de maneira subjetiva nós temos que querer esta salvação. Eu tenho que querer, vocês têm que querer esta salvação. E de que maneira nós temos que querer esta salvação? Ora, andar no caminho do Senhor. Andar num caminho sem pecado. Não cair no pecado. Isso é querer a salvação. Porém, infelizmente, nós somos fracos, Nós somos limitados, nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus. E daí, Cristo, então, na sabedoria divina, institui o sacramento da penitência. Sacramento este necessário para a nossa salvação. Porque por mais que nós tenhamos sido perdoados na pia batismal do nosso pecado original, nós ainda continuamos a pecar durante a nossa vida. E quando nós pecamos, nós perdemos aquelas virtudes, aquelas graças
que nosso Senhor conseguiu para nós ao morrer na cruz, né? A graça sanante e a graça elevante. Quando pecamos, nós perdemos estas graças. E a maneira pelo qual nós conseguimos restituir essas duas graças é através do sacramento da penitência. Certo? Tudo bem? Tudo ok? Então, o sacramento da penitência, até eu vou ler para vocês o que o Catecismo do Concílio de Trento fala, né? O sacramento da penitência consiste não só em doer-nos intimamente do pecado cometido e darmos até algum sinal externo de nossa compulsão, mas também em nos afligirmos unicamente por causa de Deus. Então, o sacramento da penitência, a penitência enquanto virtude, ela não basta só, eu cometi o pecado, não deveria ter feito isso, né? Só em virtude de nós ou de nosso irmão, mas também por conta de nós termos ofendido a Deus, né? Nós temos que, sim, nos doer pelo nosso pecado. Porque quando nós cometemos um pecado contra nós mesmos, contra o nosso irmão, talvez, e contra Deus. Né? Nosso Senhor que já nos salvou, nós continuamos a pecar. É um exemplo que eu já dei para vocês, este exemplo, né? Mas eu vou lembrá-los de novo. É como um pai amoroso que segura o seu filho pequeno no colo, né? Para que ele não caia no precipício. E esse filho pequeno bate no pai, xinga o pai, briga com o pai, porque quer descer do colo do pai. Nós somos este filho pequeno, né? Cristo já nos salvou, mas nós continuamos a bater, a xingar, a espernear, a querer fazer a nossa vontade, mesmo sendo contra a vontade de Deus. E quando fazemos isso, nós caímos em pecado. E pecador, né, não entra no céu. O salário do pecador, qual é? É a vida. Mas do pecado é a morte. Só que se nós não nos convertermos e crermos no Evangelho, nós não iremos para o céu, né? Porque nós conhecemos a doutrina. Certo? Então, a penitência, ela pode também ser considerada uma virtude. E lembrem daquilo que os antigos romanos diziam, né? Que a virtude, ela se encontra onde? No meio. Né? A virtude está no meio, não nos extremos. Mas a virtude se encontra no meio. Por quê? Porque é o que o catecismo vai nos ensinar. Né? Olha só o que ele fala. É preciso, antes de tudo, advertir e exortar os fiéis a procurarem com todo esforço e cuidado aquela profunda penitência interior a que chamamos virtude,
Sem ela, muito pouco lhes pode aproveitar a prática da penitência exterior. Consiste a penitência interior em converter-nos a Deus de todo o coração, em aborrecer e odiar os pecados cometidos, em firmar-nos no determinado propósito de mudar de vida e corrigir os maus costumes. Mas tudo isso, na esperança de conseguirmos perdão da misericórdia divina. Agora, gravem bem isso, né? Nós temos que ter esperança de conseguir a misericórdia divina. Isso vai ser muito importante para as nossas aulas sobre o sacramento da penitência, da nossa esperança de conseguir a misericórdia divina. Agora um adendo, né, que eu vou fazer para vocês. No sacramento da penitência, né, ao penitente, aquela pessoa que já é penitente e tal, a fé deve preceder a penitência. A fé deve vir antes da penitência. Por quê? O que é a fé? Quem pode me falar o que é fé? Porque todo mundo fala, né? Ah, fé e tal, né? Eu tenho fé, mas o que é a fé? O que é ter fé? Alguém gostaria de arriscar? O que é ter fé? O que é a fé? Seria acreditar numa coisa que você não vê? Acreditar em algo que você não vê. Ela até vai além do que... Ela vai mais além que isso. Porque, assim, fé, nós temos... eu digo isso aos meus... com todo carinho, né, do meu coração. Mas eu digo isso aos meus irmãos de cunho mais carismático, que normalmente nós acreditamos, né, os nossos irmãos mais carismáticos, que fé é algo que deve ser sentido, né? Sentir a fé, aquele negócio que arrepia, né? Isso daí não é fé, gente. Isso aí é algum problema psicológico, algum problema comportamental, esse negócio de arrepiar, de sentir, aí vai de cada um. Mas não tem nada a ver com fé, né? A fé, ela é uma decisão. A fé, em sentido teológico, segundo o Papa Bento, a fé é a raiz através da qual se desenvolve a vida. A fé é a raiz através da qual se desenvolve a vida. É uma decisão de perceber Deus e de o aceitar. Isso é a fé. A fé é a raiz através da qual se desenvolve a vida. É a decisão de perceber Deus e de o aceitar. Então a fé, não estou falando aqui de um racionalismo puramente científico e tudo mais. Não, mas eu estou dizendo que a fé é uma decisão. Eu me decido a acreditar em Deus. E aí eu me agarro com todas as minhas forças nisso daí. Então eu me agarro com todas as minhas forças
que Deus pode mudar a minha vida, que Deus pode fazer tudo por mim, se eu der o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Crer nele. Mas aí, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que nos degraus da penitência, crer em Deus não é o primeiro passo. Mas isso já é uma discussão mais teológica, mas nós vamos ver. Então, antes da virtude da penitência, antes de ser um penitente, de praticar a virtude da penitência, eu tenho que ter fé. Porque sem fé, como que nós vamos acreditar em um Deus tão grande que pode perdoar os meus pecados? Este foi o problema de Judas. Nós vamos ver. E é por isso que eu comecei a dizer que a virtude, né, está no meio. Por quê? Vamos dar 3 exemplos aqui. Três tipos de pessoas, né? A primeira pessoa, né, acontece às vezes das pessoas não terem como posso dizer, não estarem nem aí para as coisas que acontecem e até se vangloriam dos pecados que cometem, né? As pessoas que não ligam para estas coisas, né, acham que Deus vai salvá-los de qualquer jeito e até se vangloriam dos seus pecados. Existem aquelas pessoas que cometem um pecado e se punem por conta do seu orgulho, da sua arrogância, né? Porque não queria que os outros vissem o seu pecado. Então essas pessoas têm uma perturbação moral dentro delas. E nada tem a ver com arrependimento. E existem, então, aquele tipo de pessoa, que eu falei para vocês, quando eu falei da definição da penitência, né? Que, além de se incomodar com o seu pecado por conta de si e do seu irmão, se incomoda porque afligiu, porque ofendeu a Deus, né? E a virtude disso tudo está no meio. Por quê? Nem aquelas pessoas que não ligam para nada, acham que Deus vai salvá-los de qualquer forma, nem isso, nem este extremo, e nem o extremo de, ao cometer um pecado, se desesperar porque cometeu um pecado, né? O desespero, né? Até eu falava para vocês em outras aulas que desespero é um pecado, porque desesperar é não esperar em Deus. Então, nem um lado de quem não liga e nem daquelas pessoas que cometem o pecado e já entram num desespero total, né? Nem esse lado. Foi o pecado, este que comete o pecado e entra em desespero foi o pecado de Judas, que não teve fé, porque não esperou em Deus. E aí o que Judas fez? Tomado pelo arrependimento, Judas se enforca. Judas tira a própria vida. Né? 2 foram os apóstolos que traíram nosso Senhor. Né? Às vezes a gente acredita que foi só Judas, né? Não foi. Foram 2 os apóstolos que traíram nosso Senhor. Judas
e Pedro. Judas entregou nosso Senhor por 30 moedas e Pedro negou nosso Senhor. Um deles se desesperou do seu pecado e tirou a própria vida. Outro chorou amargamente. Tomado de arrependimento, implorou o perdão de nosso Senhor. Ajoelhou-se diante de Nossa Senhora e disse, né, que tinha cometido este pecado. E foi perdoado. Né? Pedro, segundo a doutrina da igreja, né, a tradição, é o apóstolo que mais amou. João é o mais amado. E Pedro o que mais amou. Né? Então nós não podemos nem não ligar, não, Deus perdoa, dá tempo, depois eu confesso, tá, sempre depois, né, tá, joga para trás. E nem também nos desesperar, né, a ponto de cometermos uma loucura. A virtude está no meio, né? Ter bom senso para as coisas. Ok? Então, quais são as disposições que nós, enquanto penitentes, devemos ter, né? O primeiro propósito que nós devemos ter é a extinção do nosso pecado. Né? As disposições para alcançarmos a absolvição. Né? Primeiro propósito, né, para alcançar a absolvição no sentido assim, o perdão de Deus. Né? Ainda a gente não está falando da confissão em si, tá? Mas do perdão de Deus. Primeiro propósito é a extinção do pecado, é querer extinguir o nosso pecado. O segundo propósito é satisfazer a Deus pelos nossos pecados cometidos. Satisfazer, Vinícius? Satisfazer a Deus. Se vocês quiserem anotar isso aí, pode anotar, mas nós vamos falar da satisfação um pouco mais adiante. Tá bom? Porque ela é uma matéria que eu vou falar só disso. Tá? Porque a gente tem que entender bem ela. Então aqui eu só estou passando por ela. E o terceiro é querer voltar às boas graças de Deus. Tá? São as 3 disposições que todo penitente deve ter para alcançar a misericórdia de Deus. Querer extinguir o nosso pecado, a satisfação pelo nosso pecado, né, satisfazer a Deus, e querer voltar às boas graças. Certo? Por que, Vinícius, mas não fica um pouco redundante querer extinguir o nosso pecado e voltar às boas graças? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é querer extinguir o nosso pecado. Extinguir o nosso pecado. Outra coisa é voltar às graças de Deus. Por quê? Querer voltar à graça de Deus é saber que eu ofendi a Deus. E por isso eu não quero mais ofender. Então eu quero voltar às boas graças de Deus. Porque só extinguir o nosso pecado, talvez a extinção dos nossos pecados seja por um outro motivo. Não porque a gente ofendeu a Deus, mas por conta do nosso orgulho. Tudo bem? Agora, nós veremos aquilo que o Catecismo do Concílio de Trento diz, os degraus pelos quais nos elevamos à prática dessa virtude. São 5 degraus que nós pisamos para chegar à verdadeira penitência.
5 degraus. O primeiro degrau, em primeiro lugar, é a misericórdia de Deus. Uai, Vinícius, o primeiro degrau não tem que ser a fé lá que você falou? Ela vem depois. O primeiro degrau é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque é Deus mesmo, por amor a nós, que predispõe o nosso coração a nos converter. Por misericórdia, Deus predispõe o nosso coração para converter este nosso coração a Ele. É aquilo que está no livro das Lamentações. Convertei-nos a vós, Senhor, e nós nos converteremos. É Deus, é a misericórdia de Deus, sabendo que somos pecadores. Por misericórdia, Deus vem aos poucos, convertendo o nosso coração a Ele. Deus vem aos poucos, fazendo nós olharmos para Ele. É por isso que nós dizemos, né? É que nós às vezes sabemos quando nós erramos, né? Às vezes a gente não conhece nada de doutrina, mas quando a gente erra com o nosso irmão, nós sabemos. Vai falar, cara, isso não está certo, né? É Deus predispondo o nosso coração, é convertendo o nosso coração a Ele. É como se Deus fosse assim, aos poucos, virando, né, a nossa cabeça, assim, para que a gente olhasse para a misericórdia dele, né? Para que a gente visse que lá existe um Deus que perdoa os nossos pecados, mas que nós temos que querer este perdão. Então, aos poucos, Deus vai nos moldando, Deus vai nos transformando. Então, o primeiro degrau é a misericórdia de Deus, que predispõe o nosso coração. O segundo degrau, né? Iluminados pela luz de Deus, que vai aos poucos predispondo o nosso coração, nos faz crer nele. O segundo degrau é ter fé em Deus, é crer em Deus, é acreditar em Deus, né? Neste Deus que aos poucos, que nós ainda não acreditamos, que muitos ainda não creem, mas mesmo essas pessoas que ainda não creem, Deus vai aos poucos, por misericórdia, convertendo estes corações, vai moldando estes corações para alcançar o segundo degrau, que é crer em Deus. Porque se nós não crermos em Deus, não tem como nós crermos na misericórdia dele. Não crer em Deus, não tem como crer na misericórdia. É por isso que eu vou dizer uma coisa, mas assim, ó, isso não é uma afirmação, mas isso é um estudo, né? É um estudo teológico, né? É por isso, eu dou vários avisos para isso, porque para a gente não sair falando coisas erradas, né? E para que a gente entenda bem essa questão, né? Essa questão não é algo exato, né? Como 1 mais 1 é 2. Então vamos lá. É por isso que a igreja ela sugere, ela diz, né? Que quem
tira a própria vida não alcança a glória do céu. Por quê? Porque esta pessoa não creu em Deus. Esta pessoa não acreditou em Deus. Porque ela se desesperou. E quem não crê em Deus, não crê na misericórdia de Deus, e não crê que a misericórdia de Deus pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Né? Ah, Vinícius, então toda pessoa que tira a própria vida vai para o inferno? Não estou falando isso, não é isso que eu estou dizendo. Porque só Deus perscruta os corações. Eu vou tirar minha vida, eu pulo da ponte. Até eu bater no chão, eu tenho milésimos de segundo. Se daqueles milésimos de segundos eu me arrependi, talvez é purgatório. Né? Então não estou afirmando aqui, pelo amor de Deus, de que quem tira a própria vida vai para o inferno. Não é isso que eu estou falando. Mas aquela pessoa que tira a própria vida porque não crê em Deus, não crê que a misericórdia de Deus pode alcançá-lo, aí esta pessoa está com problemas. Porque se ela não crê na misericórdia, a misericórdia não alcança. E Deus não pode salvá-lo. Mas isso é um estudo. Tá bom? Não é uma afirmação exata. Mas é um estudo teológico. Então, o segundo degrau é crer em Deus. Né? É aquilo que está na carta aos Hebreus. Né? Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Né? Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Certo? O terceiro degrau, então, para chegarmos à graça da penitência, né, de converter o nosso coração, é então o temor, o sentimento de temor. Porque Deus vai aos poucos predispondo o nosso coração a crer, a olhar para Ele. E aí o segundo degrau é crer em Deus, de um Deus de suma misericórdia, mas também de um Deus de suma justiça. Então o terceiro degrau é o temor a Deus. O temor de ofender a Deus, sabendo que os nossos pecados podem nos levar para longe de Deus. Né? É que nós como a gente, né? Nós nunca vimos a Deus, né? Tal como Ele é, a verdade absoluta, a justiça absoluta, né? A beleza eterna. Lembra que eu falei para vocês que existem duas penas de quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno sofre duas penas: a pena de dano e a pena de sentido. A pena de dano é a pena de nunca ver a Deus, de ser afastado para sempre da presença de Deus. E a pena de sentido é o sofrimento físico na nossa carne, no nosso corpo, que será ressuscitado, no nosso corpo e na nossa alma, certo? Só que como a gente nunca viu a Deus, nós achamos que a maior pena do inferno é a pena de sentido, é a pena de sofrimento, e não é. A maior pena é a pena de nunca ver a Deus, é a pena de ser afastado para sempre da presença de Deus. Essa é a maior pena. E por isso que o temor
Não o temor, ele tem que produzir em nós que, se nós morrermos em pecado, nós não seremos apenas castigados no nosso corpo, nós nunca veremos a Deus. É que a nossa cabeça não consegue entender que a maior pena é esta, porque a gente já sentiu dor. Então, para nós, na nossa mente, no nosso corpo, sentir dor é a maior das penas, e não é. Então, é um esforço teológico de entender que a maior pena é ser afastado para sempre da presença de Deus. E o temor acarreta isso em nós. É lembrar da pena de dano e também da pena de sentir. Então, o temor produz em nós, não querer ofender a Deus. Certo? O quarto degrau, o quarto degrau para alcançarmos a penitência, a misericórdia de Deus, é a esperança na misericórdia divina. É a esperança na misericórdia de Deus. Porque se nós focarmos apenas no terceiro degrau, que é o temor, nós corremos o risco de nos desesperar, de ir para um extremo. De ir para o extremo. Mas o quarto degrau nos lembra da esperança na misericórdia de Deus. Deus é justo, é verdade. No final da nossa vida, nós seremos julgados com a máxima justeza. Só que Deus é bom. Deus é misericórdia também. Olha que hoje eu estou invertendo os papéis, Eu sempre falei que Deus é misericórdia, mas que Deus também é justo. Mas aqui nós também, a recíproca, o contrário é verdadeiro, o oposto ali, Deus é justiça, é verdade, mas Ele também é misericórdia. E a gente não pode esquecer isso. Senão a gente vai para um extremo, que Deus só castiga, o medo do inferno, só isso. Não, nós temos que crer na misericórdia de Deus. De que Deus faz tudo para que nós alcancemos a verdade. Para que nós sejamos salvos. E lá, o primeiro degrau já começa na misericórdia. Que por misericórdia Deus predispõe o nosso coração. Então, o quarto degrau é crer na misericórdia de Deus, ter esperança, é esperar em Deus. Se o terceiro degrau é o temor, o quarto degrau é a esperança na misericórdia. Se eu tivesse que resumir o primeiro degrau, eu resumiria na misericórdia. O quarto degrau, eu resumiria não na misericórdia, mas na esperança. É na esperança de alcançar a misericórdia. É esperar em Deus. Que, por maior que seja o nosso pecado, tem volta. Se nós confessarmos o nosso pecado. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, há esperança, há uma luz no final do túnel, que nos aponta: convertei-vos e crede no Evangelho, a esperança de alcançar a vida eterna. E o quinto degrau, são 5 degraus para alcançar a penitência, a virtude da penitência. O quinto degrau é nos inflamar da caridade.
Se no primeiro degrau é a misericórdia de Deus que predispõe o nosso coração, o segundo é a fé, a crer em Deus, o terceiro é o temor, o quarto a esperança na misericórdia, o quinto é nos inflamar de caridade. O mesmo Deus que perdoa os nossos pecados, o mesmo Deus que perdoa as nossas faltas, é este mesmo Deus que nós temos que mostrar para o mundo. Então, nos inflamar de caridade, nos revestir de caridade e mostrar para o mundo que nós somos filhos de Deus. A nossa penitência tem que dar frutos, e frutos de caridade, obras de caridade. Tudo bem? Tudo certo? Já vai cair aí a nossa primeira parte. Então vamos derrubar ela e o Fabinho já gera um novo link para a gente poder voltar e logo a gente encerra já na segunda parte. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá então, continuar nossa, para a gente encerrar. Alguma dúvida quanto a isso, né? Aos degraus, tudo mais? Alguma afirmação, né? Teológica? E também, claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Acerca do sacramento da penitência, pode fazer. Se eu ver que já é a hora de responder, eu responderei, né? Porque a gente tem que fazer uma caminhada aí, né? Nós vamos aprender bem sobre o sacramento da penitência. Isso tudo que eu estou falando para vocês é a parte mais, assim, né? Por mais que tenha a ver com a nossa vida, mas é uma parte bem teórica, né? A gente nem entrou ainda na confissão, né? Na acusação dos nossos pecados. Nós vamos ver tudo isso daí, tá? Porque aí eu acredito que a Jana vai aprender o que é confissão, né? Que a Jana, ela gosta de uma direção espiritual, né? Ela vai ver a confissão, né? Que é a confissão. Você pode tratar de confessar já, tá julgando a sua irmã. É verdade. Que é a confissão, né? Que é a acusação dos pecados.
É verdade esse bilhete, viu? Ai, gente. Mas vamos lá, então, ó. Qual é o principal fruto da virtude da penitência? A vida eterna. É? O principal fruto da virtude da penitência é a vida eterna. Agora deixa eu falar para vocês. A penitência considerada como sacramento. O que é um sacramento? Sacramento é um sinal visível do amor de Deus. Isso não pode fugir da nossa cabeça. Desde a nossa primeira aula eu falo isso para vocês. Lá quando a gente estava estudando a introdução aos sacramentos. Sacramento é um sinal visível do amor de Deus. Então, quais são as causas da instituição do sacramento da penitência? Por que Cristo instituiu o sacramento da penitência? São duas as causas, A primeira causa, porque Cristo instituiu o sacramento da penitência, é para nos livrar da nossa inquietação, da nossa dúvida. Será que Deus me perdoou? Será que eu fui perdoado deste pecado? Eu não sei se eu fui perdoado. Nossa, o pecado é tão grande. Será que eu fui perdoado? O sacramento da penitência atesta o perdão. Porque as palavras da absolvição do padre vale a mesma coisa que Jesus dizer lá nos evangelhos, quando ele fala, teus pecados te são perdoados, vai em paz. Então o sacramento da penitência, ele atesta, ele confirma que os nossos pecados foram perdoados. Que aquele pecado que nós confessamos foi perdoado. A primeira causa é essa, para nos livrar da inquietação, para deixar a nossa consciência tranquila, para não nos desesperarmos de que as nossas faltas foram perdoadas. Uma vez confessado, nosso pecado, ele é perdoado. Certo? Então a primeira causa é essa, para nos livrar da inquietação. Uma vez me perguntaram, Vinícius, eu confessei e tal, mas não sei, será que eu fui perdoado? Eu falei, lógico. Se confessou aquele pecado, E aí nós vamos ver, que tem algumas coisas que têm que ser feitas, quanto à satisfação. Nós veremos isso daí. Mas se confessou o pecado, ele foi perdoado. Pecado acusado, pecado perdoado, Desde que nós vamos ver alguns pontos aí. Mas se confessou direitinho, rezou o que o padre pediu para rezar e tudo mais, foi perdoado. A segunda causa é a nossa reconciliação com Deus, com o nosso Senhor. Aí é a questão do que eu falava no começo da aula, graça sanante e a elevante.
né? Sabendo que nós somos pecadores, sabendo que nós continuaríamos a pecar, Deus então institui um sacramento que foca no perdão dos nossos pecados. Então, por isso, Deus instituiu a penitência como um sacramento, para nos livrar da inquietação e para nos reconciliar com Ele. Tudo bem? Tudo certo? Agora eu vou entrar num assunto aqui, ele é rápido tudo, tá? Aí nós vamos acabar a nossa aula, vamos encerrar a nossa aula com este assunto. Aí depois vai começar uma parte da confissão, né? A contrição, as qualidades da contrição, o objeto da contrição, os elementos constitutivos da contrição, a importância da contrição, para a gente depois chegar na confissão em si. Então, assim, este assunto agora nós vamos tratar é o que vocês já estão, eu acredito que vocês já sabem de cor e salteado: matéria e forma. Lembra que eu falei para vocês, eu vou falar de novo, mas eu sei que vocês todos já sabem, mas eu vou falar de novo só para deixar claro, né? Todo sacramento está dentro da doutrina das 4 causas, né? Causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, né? A causa eficiente para todos os sacramentos, do batismo ao matrimônio, para todos eles, a causa eficiente é a paixão de nosso Senhor. Porque a paixão de nosso Senhor torna eficiente, né, eficaz todos os sacramentos. Né? A paixão de nosso Senhor dá um caráter de confirmação, né, aos sacramentos. E a causa final para todos os sacramentos é a nossa salvação. Para que cheguemos ao conhecimento da verdade. Para que cheguemos à glória do céu. Ok? O que difere em todos os sacramentos é matéria e forma. Né? O que difere é a matéria e a forma. A matéria do batismo é qual? A água, né? E a forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A matéria do crisma é qual? O óleo, né? E a forma é: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Essa é a forma. A matéria da Eucaristia é qual? Pão e vinho. E a forma qual é? Toda a oração da consagração. Certo? Agora, qual é a matéria do sacramento da penitência? Aqui, vou explicar. É simples de entender. É que nós vamos concentrar na parte mais genérica da coisa.
Porque não tem como agora eu explicar outra parte tão aprofundada, porque nós temos que estudá-la inteira para a gente poder entender essa parte. Mas não vai fazer diferença. A matéria do pecado do sacramento da penitência, ela é diferente das outras matérias, né? Que são matérias mesmo, né? Água, óleo, pão, vinho, né? São matéria, a gente pode pegar, né? Agora, a matéria do sacramento da penitência, o concílio fala que é uma quase matéria. A matéria do sacramento da penitência é uma quase matéria, a saber, Posso chutar? pode, O arrependimento? o arrependimento é a matéria do sacramento da penitência? Não é o arrependimento. A matéria do sacramento da penitência, que é uma quase matéria, ela é assim, ó, eu vou falar, aí eu vou dizer a parte mais genérica, tá? Pra gente poder fixar nessa parte. Quando nós dizemos que é uma quase matéria, então a contrição, a acusação e a satisfação. Por isso é uma quase matéria, não tem como a gente pegar essas coisas na mão, né? É algo meio que abstrato, não é algo concreto, né? Concreto é tudo aquilo que eu posso desenhar, né? Abstrato eu não consigo desenhar, né? Só que de uma forma para a gente poder entender melhor, porque nós vamos falar disso tudo, né? Contrição, acusação, satisfação. Essas três coisas, elas vão se resumir em uma só. A matéria do sacramento da penitência é o pecado. O pecado é a matéria do sacramento da penitência. Eu não sei se vocês já ouviram um padre, ou eu acabei falando em alguma aula. Quando a gente fala de pecado, normalmente, na teologia, nós falamos assim, matéria de pecado. Isso é coisa de matéria de pecado, porque isso é o pecado em si, que é a matéria do sacramento da penitência, é o pecado. Porque dentro da contrição, acusação e satisfação, gira tudo em torno do nosso pecado. Certo? Então a matéria do sacramento da penitência é o pecado. E para haver um sacramento tem que ter matéria, né? Então o sacramento da penitência ele não existe se não houver matéria e forma, né? E aí se ninguém pecasse, né, não existiria o sacramento da penitência, e ninguém precisaria que então não teria matéria, então não existiria. Então a matéria do sacramento da penitência é o pecado. E a forma? São as palavras, eu te absolvo. E aí tem o restante da fórmula de absolvição. Mas a forma é eu te absolvo. Não pode faltar.
O padre não pode deixar de dizer isso. Eu te absolvo. Ego absolvia. Não pode deixar estas palavras, né? Eu te absolvo. Tudo bem? Tudo certo? Daí nós vamos parar por aqui. A matéria do sacramento da penitência é o pecado. E a forma, eu te absolvo. Tal como o padre não pode deixar de dizer no sacramento do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O bispo não pode deixar de falar, recebe por esse sinal o Espírito Santo de Deus. E o padre não pode deixar de dizer toda a oração eucarística, a fórmula da consagração. No sacramento da penitência, o padre não pode deixar de dizer, eu te absolvo. Tudo bem? Seja ela em português, em latim ou em qualquer língua, mas tem que ter eu te absolvo. Porque é a confirmação da absolvição, né? É nosso Senhor dizendo, né? Teus pecados estão perdoados, né? Ide em paz, não voltes a pecar. Tudo bem, minha gente? Então nós temos muito ainda o que conversar sobre o sacramento da penitência. Nós estamos arranhando ainda as coisas sobre este sacramento. E é um sacramento de muita importância, né? Necessário. Vinícius, tem a ver com o assunto, mas acho que eu estou adiantando, mas é uma dúvida que eu sempre tenho, né? A hora que o padre absolve a gente nós do pecado, nós fazemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou só ele que faz? A hora que o padre faz, normalmente é só eu te absolvo, também no final ele faz, né? A gente pode fazer também. Tá. Aí depois ele vai antes, né, no caso. Tem padre que fala que o certo é antes. O ato de contrição, né? Então eu vou ensinar para vocês um bem curtinho, né? Todo mundo sabe o ato de contrição de cabeça? Tem uns tão grandes, fala, meu Deus do céu. Na catequese eu ensinava um tão curtinho para a molecada. Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, perdoa os meus pecados, já não quero mais pecar, amém. É bem curtinho. Tem uns que é tão grande. Uma vez, o pai estava dando aula para nós, né, de sacramento da penitência, e aí ele contava brincando, assim, né? Ele estava tendo confissão, né? Aí ele foi confessar a turma chegava na hora para sabe o ato de contrição? Aí a pessoa, não sei, né? O padre, você tá de sacanagem, né? Como você vem confessar e não sabe o ato de contrição? Aí ele pegava no pé da turma porque tinha que saber o ato de contrição, né? Nem que levasse escrito, mas não saber o ato de contrição para ele era a morte, né? Então, saber o ato de contrição, né? Tudo bem, gente? Então, quarta-feira que vem, nós nos encontramos, então, para dar continuidade. Agora,